Sejam muito bem-vindos aqui à casa do nosso Pai. Como sempre falamos, sintam-se à vontade. E vocês que já fazem parte aqui todas as terças-feiras, que têm vindo, continuem, perseverem. E mais uma noite estamos aqui na casa do Pai para adorarmos a Ele. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje a palavra com vocês, que está lá em Marcos. Marcos, no capítulo 6, eu leio a versão NAA. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Do 45 ao 51. Marcos 6, 45 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem. Repita comigo, meus irmãos. Coragem. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Amém. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos. E, Senhor, nós pedimos ao Senhor nesse momento, Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Esteja, Senhor amado, nos abrindo aos olhos para que possamos, ó Deus, enxergar as verdades que tem contida nesse texto. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para entender a sua verdade, que é a sua palavra. Senhor, que os nossos corações estejam prontos para receber a sua palavra e que possamos guardá-la nos nossos corações. Em nome de Jesus, que todas as preocupações, todas as distrações sejam caladas da nossa mente, dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que possamos ouvir somente ao Senhor. É o que pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há umas semanas atrás eu falei sobre o texto sobre a multiplicação dos pães e peixes que antecede essa passagem. Quando inicia aqui falando que logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, foi logo a seguir daquele momento em que eles estavam ali e que eles participaram. Eles não estavam apenas observando, o Senhor fez com que eles participassem daquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes que aquele menino estava ali no meio daquela multidão. Ele apresentou como o momento ali para que pudesse então o Senhor fazer o seu milagre. E os discípulos participaram desse milagre ativamente. Então, o momento em que antecede é a saída deles nesse barco e que acontece o que o texto nos apresentou, de ter um mar agitado, de ter
um vento muito forte e contrário. Antes daquele momento, esses discípulos eles tinham vivido um momento muito extraordinário, sobrenatural. Eles puderam ver e participar do milagre do Senhor. Então a fé deles estava lá em cima, estava no seu ápice. Que bênção! Jesus fez um milagre, Jesus fez o sobrenatural, nós participamos disso. Mas em seguida, eles então obedecem a Jesus. No versículo 45, aqui quando fala Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, essa palavra fez com que eles entrassem. No texto original, na linguagem original aqui que ela foi escrita, era como se fosse uma ordem mesmo de Jesus. Ele ordenou para que eles entrassem. Ele obrigou eles a entrar naquele barco. Ele não falou, não deu a opção. Se vocês quiserem, vocês entram e vão. Não, Jesus falou, não, vocês vão. Entrem aí e vão nesse barco. Quando, então, eles entram, eles estão entrando naquele lugar, eles estão partindo a partir de uma ordem de Jesus. A partir de um momento em que Jesus libera para eles uma palavra de ordem. Então eles não vão para aquele caminho que eles têm a percorrer porque eles queriam apenas. Eles estavam sob uma palavra. E a partir desse momento em que eles obedecem, é que nós vemos então, no primeiro ponto, que obedecer ao Senhor não nos deixa imunes. Obedecer não te deixa imune a algumas situações e algumas circunstâncias. Às vezes nós achamos que se nós estamos obedecendo a Jesus e a palavra que Ele nos deu, tem que ser tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Não. Jesus me deu uma palavra. Jesus me deu uma promessa. É impossível que tudo isso que está dando errado aqui Jesus está aqui. Não, mas se você confia e você ouviu e obedeceu, nós temos aqui um relato, e é esse texto que nós estamos falando hoje, que embora eles estavam sendo ali obedientes à ordem do Senhor, o Senhor não os poupou de um vendaval. O Senhor não os livrou deles estarem naquele mar e o vento estar em todo o redor deles e somente ali não pegar aquela ventania. Não. O Senhor permitiu que eles, meio àquela viagem, eles passassem por um vento contrário. Então, a luta que eles estavam enfrentando não era por eles estarem sendo rebeldes. Muitas vezes, você pode se questionar e falar, Senhor, será que eu estou realmente obedecendo? Ou será que eu estou em rebeldia? Porque não é possível que esteja acontecendo isso comigo. Eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. Não, eles estavam fazendo a coisa certa. E muitas vezes você também está fazendo o que o Senhor mandou você fazer, mas você está passando por um momento de luta. A luta que eles estavam enfrentando, eles estavam debaixo de uma obediência, era fruto de obediência. Muitas vezes, o que abala a nossa fé, é sobre a fé no Senhor, é que nós vamos falar hoje também, que nós estamos no culto fé. O que abala a nossa fé, muitas vezes, não é algo que explode de uma hora para outra. Uma bomba, uma notícia ruim que chega de uma hora para outra. Uma notícia que chega sem que a gente esteja preparado, que pode abalar nossa fé e nos trazer um cansaço, porque era dessa forma que eles estavam se sentindo ali, cansados, porque eles estavam remando contra um vento. Então isso estava trazendo um cansaço para eles.
O que pode abalar a nossa fé e nos trazer cansaço é nós estar persistindo, mesmo em obediência, num vento contrário. Você pode ter a sua fé abalada por você estar cansado de estar permanecendo. Você pode estar no meio de uma situação firme ali, mas estar cansado, porque está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e você não estava preparado para isso. Você tenta avançar, você tenta continuar firme, debaixo de uma palavra que o Senhor já te deu, e você vê muitas vezes, não é possível que a minha vida financeira esteja dessa forma. Não é possível que a minha família não mude ainda. Eu estou firme, eu estou permanecendo, mas não é possível que o meu casamento ainda precise de ajuste. Não é possível que a minha vida profissional não engrena. Não é possível que eu estou esperando do Senhor algo e isso não chega nunca se eu estou permanecendo firme, eu estou debaixo da palavra do Senhor. Estar no centro da vontade do Senhor não nos garante momentos em que os dias maus, eles podem vir. Nós não estamos imunes. O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas Ele também disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ele nos fala que teremos aflições, mas você precisa ter bom ânimo, porque eu já venci, o Senhor já venceu. E se nós estamos nele, se nós cremos na palavra dele, você também já venceu, meu irmão. Não é uma palavra motivacional para falar, você é vencedor, não é isso. Mas o Senhor nos fala, nos garante na palavra dele que ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo das nossas almas. Se nós estamos em Jesus, nós também vencemos. Você também é um vencedor em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo que o Senhor também fala de termos aflições, nós lembramos que Paulo também fala, e Paulo passou por muita luta. Paulo passou por muitas adversidades e ele fala lá em Efésios que os dias maus eles chegam. Nós devemos permanecer porque os dias maus eles chegam. Mas o Senhor trouxe a mim e a você aqui nessa noite. E aí eu entro no ponto 2 para lembrar que em meio às lutas o Senhor te vê. Em meio às lutas Jesus nos vê. Jesus vê a mim, Jesus vê a você no meio da sua luta. No versículo 48 diz: de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Os discípulos não enxergavam ele, onde ele estava. Ele tinha ficado lá no monte para orar. E eles seguiram viagem. Então, quando eles pensavam, cadê Jesus aqui? Essa passagem, diferente da outra que a Alessa até trouxe aqui para nós numa das terças-feiras, falou sobre Jesus estar no barco em meio à tempestade. Essa palavra não. Jesus não estava no barco. Também não havia uma tempestade, havia uma grande ventania. Então nós temos que lembrar que são duas ocasiões diferentes. Jesus ali, não estando no barco, ele estava de longe, olhando. Muitas vezes você vai falar, Jesus, cadê o Senhor nessa luta que eu estou enfrentando? Cadê o Senhor nesse momento de espera que eu estou passando, que eu não estou vendo o Senhor aqui comigo? O Senhor te vê. Creia nisso. O Senhor te vê. Mesmo que você
não consiga perceber, mesmo que você não consiga enxergar, o Senhor te vê. Ele vê a sua dificuldade, ele viu que os discípulos estavam com dificuldade para remar. E ali naquele momento, por ter essa dificuldade, eles estavam exaustos, estavam cansados. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, cansado, exausto. Eu remo, não saio do lugar. Parece que eu estou enfrentando, tudo que eu estou fazendo está indo ao contrário. Eu estou indo para cá e a gente sabe muito bem que na Irlanda a gente pode saber muito bem o que é um vento contrário, certo? Esses dias não tem feito tanto, graças a Deus, mas a gente sabe muito bem, quer andar de bicicleta, quer andar de scooter aqui, os meninos que trabalham de bicicleta sabem muito bem disso. Quão difícil é você pedalar contra o vento, imagina remar, imagina você não estar em terra firme, você tem que se esforçar muito. Era isso que aqueles discípulos estavam, vivendo aquele esforço, e Jesus estava vendo todo o esforço que eles estavam fazendo, e eles não estavam desistindo. Jesus estava observando que eles não desistiram. Assim Ele nos observa, e assim Ele lembra a mim e a você, não desista. Por mais que você esteja cansado, por mais que você olhe e fale, meu Deus, parece que eu não vou chegar nunca do outro lado, não desista. Meu irmão, minha irmã, Ele está vendo você. O olhar do Senhor está sobre a minha luta, sobre a minha dor, sobre a minha dificuldade, sobre a sua luta, sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade, o Senhor está vendo. Quando Jesus ele se aproxima, caminhando sobre as águas ali de madrugada, o texto diz, no versículo 49 e 50, eles pensaram que era um fantasma e eles gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. A nossa condição muitas vezes vai nos fazer enxergar algo distorcido da realidade. É isso que esses discípulos estavam vendo. Uma distorção daquilo que estava diante deles. Eles ficaram com medo. E a lente deles naquele momento foi o medo. Eles estavam diante do Senhor, só que eles não conseguiram enxergar que era o Senhor. Então, por eles estarem com medo, aflitos, apavorados, eles enxergaram um fantasma e eles ficaram com medo. Por isso que em meio às situações, nós precisamos permanecer e nos alimentar da palavra do Senhor, nos lembrar da palavra do Senhor, porque eles estavam sendo guiados ali por uma palavra. Através dessa palavra, a nossa fé, ela continua firme. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles estavam por uma palavra. Só que eles já estavam no meio dessa turbulência ali, eles tinham esquecido que foi Jesus que deu uma ordem para eles estarem ali. E o medo, então, ele tomou conta do coração deles e fez com que eles enxergassem algo fora da realidade. A fé precisa ser a nossa lente, os nossos óculos. Nós precisamos enxergar pelos olhos da fé. Meu irmão, minha irmã, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe que o medo e que todas as coisas que acontecem ao seu redor, contrários àquilo que você tem esperado, embacem os seus olhos, embace os seus óculos, a sua lente, e que você enxergue algo que não é a realidade. Não deixe que o medo distorça a sua visão. Se alimente da palavra do Senhor.
Tenha a sua fé firmada, porque os nossos olhos precisam estar firmados no autor e consumador da nossa fé. Amém? Isso então nos leva ao terceiro ponto. A voz de Deus, a voz do Senhor, nos traz paz antes do vento cessar. Jesus fala com eles então, no versículo 50. Coragem, sou eu, não tenham medo. Ele não falou, vento, cesse agora. Ele não falou isso. Ele não falou, mar, se acalme nesse momento. Deixa eu falar com os meus discípulos. Não. Ele falou diretamente com os discípulos. E ele fala comigo e com você, coragem. Não tenha medo, sou eu. É Jesus. É o Senhor. É o Senhor que você precisa ouvir. É ao Senhor que você precisa dar ouvidos. É a palavra dele que você precisa confiar. Porque em meio ao vento contrário, em meio ao seu cansaço, em meio à sua exaustão, o Senhor ele fala. E muitas vezes nós deixamos todas essas coisas falarem mais alto e nós não estamos sensíveis à voz do Senhor, porque a gente espera que tudo acabe bem, para que toda a ventania se acalme, para que o mar fique calminho, e aí eu vou escutar o Senhor. Não, o Senhor ele fala no meio do vento. O Senhor ele fala no meio de um mar agitado. Mas a voz dele nos traz paz. Quando ele fala, eu sou, a gente precisa lembrar disso. Ele não precisou falar, eu sou o seu mestre, eu sou aquele que está com vocês todos os dias. Não, ele só falou, eu sou. Isso nos lembra lá em Êxodo, quando o Senhor ele se apresenta a Moisés dizendo que ele era o eu sou. E é suficiente. Jesus ele precisa ser suficiente, ele não precisa falar todas as características dele, porque são infinitas características que o Senhor tem. Mas você precisa só lembrar, não, é Jesus, isso basta. É Jesus que está aqui e eu confio. Ele não precisa me explicar mais nada. A presença dele aqui comigo é suficiente. A voz dele, a palavra dele vindo ao meu coração é suficiente. Você não precisa sentir uma emoção, um arrepio, um choro repentino, você não precisa, só precisa sentir a paz do Senhor. Porque a paz dele, como a palavra nos diz, a paz dele excede todo entendimento. É a paz dele que nos faz estar em paz em meio às dificuldades. O mundo está caindo lá fora, mas eu estou em paz, eu estou pleno. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Amém. É isso que a gente precisa lembrar. No versículo 51, então, ele diz, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Nós sabemos essa mesma passagem em Mateus, descreve que Pedro vai ao seu encontro, ele chama Pedro, mas não é essa a mensagem que eu queria trazer para a igreja hoje, não foi isso que o Senhor falou no meu coração, não foi lá em Mateus, a gente sabe que essa mesma história, mas gostaria de encerrar por aqui como diz o relato de Marcos. Ele subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Aquele vento que eles tentaram vencer na força do braço a noite inteira, simplesmente parou no momento que Jesus pisou no barco. A mensagem para nós é, se eu e você estamos debaixo de uma palavra do Senhor, se nós estamos andando em obediência, por mais que as circunstâncias nos deixem cansados, exaustos,
as circunstâncias tentem embaçar a nossa visão para enxergar quem Jesus é, a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos. Jesus, ele está no barco. Ele pode não estar ali no início em que ele dá uma palavra e ficar em silêncio, muitas vezes, só nos observando de longe. Igual um pai observa o filho em crescimento. Deixa o filho ir, está começando a dar os passinhos. Nós temos aqui as crianças, né, na igreja, nós temos visto e Felipinho da Malu começou a andar esses dias, acho tão bonitinho, que ele vai indo bem pouquinho e eles deixam, e tá certo. O Senhor, ele faz assim com a gente também. Ele nos dá uma palavra, a gente sente segurança que foi Ele que nos falou, e a gente vai. E a gente vai seguindo, e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. A fé que Deus espera que nós tenhamos não é uma fé de quem nunca passou por um momento difícil, mas é uma fé de quem reconhece a voz de Jesus e obedece e permanece mesmo estando exausto. A palavra diz lá em Salmo 121, eu levo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu preciso lembrar para onde eu preciso enxergar. O Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, Ele cuida de você. Ele cuida, Ele se importa, Ele te vê. Então o vento e as ondas agitadas, as lutas, ela não tem a palavra final sobre a minha e sobre a sua vida. Não nos define as lutas, as dificuldades que nós temos passado. Elas não nos definem. Maior é a palavra e a vida do Senhor em nós. A sua caminhada, aquilo que o Senhor ordenou para que você fizesse, a direção que Ele te deu, não pode parar no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho, meu irmão, minha irmã. O Senhor te deu uma direção, continue, prossiga. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Que aquele que tem nos visto remar no meio da escuridão, no meio do vento, no meio de situações difíceis, Ele é o mesmo que diz para mim e para você essa noite: coragem, sou eu. Não tenham medo, igreja, não tenha medo de nenhuma situação contrária que você esteja passando. Continue firme, mesmo exausto, o Senhor te vê e Ele traz alívio para você. Ele reanima a sua fé nessa noite. E nós vamos orar. Gostaria que você fechasse os olhos. Meu irmão, minha irmã. Feche os olhos mesmo, você e o Senhor. Eu não sei qual luta, eu não sei qual vento contrário que tem tentado balançar o seu barco e te deixar exausto. Por tanto querer chegar no outro lado, assim como o Senhor ordenou. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que aconteceu com você nessa semana. Eu não sei o que tem acontecido com a sua família no Brasil. Eu não sei o que tem acontecido no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nos seus relacionamentos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele te vê. Ele te vê. E a fé que você precisa para continuar é Ele que te dá. Ele não nos chama para viver numa vida rasa. Ele não nos chama para viver de uma vida, de uma fé superficial. Que essa palavra, Senhor, nós vamos orar nesse momento,
Senhor, essa palavra que veio de encontro ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, venha, Senhor amado, ser frutificada, Senhor. Que essa palavra, Deus amado, que o Senhor nos trouxe, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos coragem, que possamos sair realmente dessa noite aqui, revigorados pelo Senhor, fortalecidos pela fé que nós temos que ter em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa apresentar ao Senhor a situação que nós temos passado. Meu irmão, fale com o Senhor, abra sua boca, fale: Senhor, está difícil, realmente eu tenho ficado exausto, eu tenho visto o vento batendo contrário sobre mim e está me fazendo demorar chegar ao destino que o Senhor me ordenou a ir. Mas, Senhor, fortalece os meus braços, fortalece a minha fé, me dá um ânimo novo, me dá, Senhor amado, a força que vem de Ti, e mais do que tudo, Jesus, me faz sentir a Sua presença, porque o Senhor estando no meu barco, eu sei que tudo vai ficar bem. A Sua presença é suficiente na minha vida, Jesus. Em nome de Jesus, e nós iremos louvar a Ele nesse momento. Amém.